Meus irmãos, aceitem a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes por esta oportunidade que, ora, Deus nos concede para juntos tributarmos ao Senhor a glória que lhe é devida e adorarmos a Deus na beleza de sua santidade. Quero agradecer pela vida dos meus pastores, pastor Olímpio, pastor Cícero, e a toda a igreja aqui presente por estar nos recebendo de braços abertos como corpo e como igreja do Senhor Jesus. Há uma grande diferença quando nós somos abraçados pela nossa família, e há uma grande diferença quando nós somos abraçados pelo mundo. Quando nós somos abraçados pela nossa família, que é a igreja, o corpo de Cristo, nós sentimos a alegria e a presença de Deus verdadeiramente cuidando da nossa alma, sendo trabalhado dentro da nossa alma. E o próprio Deus cria expectativas com relação à sua igreja, a unção que é derramada, que é liberada, que é proclamada nessa atmosfera de comunhão espiritual. Então, nada melhor do que estarmos em adoração diante do Senhor, criando um clima espiritual para que Deus possa manifestar a sua glória e a sua revelação através da sua bendita palavra, que é a palavra dele. Então eu quero agradecer a Deus, aos obreiros, aos irmãos, aos membros, e dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje, tendo a oportunidade de mais uma vez ser boca de Deus para a sua igreja, para o seu corpo. Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro escrito por São Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, um texto conhecido pela igreja, por todos aqueles que frequentemente leem a Bíblia e a têm como regra de fé, vida e prática para a sua vida ministerial e para a sua convivência espiritual. Existe um texto bíblico que me chama a atenção de vários outros, e esse é um dos que mais me chamam a atenção, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu quero falar hoje sobre avivando a nossa geração. Nós estamos precisando ser avivados, reavivados e até mesmo reformados pelo Espírito. Há uma tendência muito grande hoje no mundo para que se pregue outras mensagens, para que se pregue uma mensagem que talvez não seja o foco do Espírito nesses últimos dias, mas eu tenho certeza que, assim como eu disse à minha esposa hoje lá em casa, nós estávamos falando sobre a questão do Covid, dessa renovação do Covid, e eu disse assim, olha, uma coisa eu tenho por certo, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer fielmente para todo sempre. Então pode vir Covid, pode vir variante, pode vir qualquer outra marca de vírus, mas eles vão passar e a palavra vai permanecer firme. Então nós estamos com a palavra, nós estamos firmes com a palavra, crendo naquilo que Jesus disse, mas a palavra não passará. Se a palavra não vai passar, o apóstolo Tiago disse isso na carta do capítulo 1, no versículo 17, ele disse que em Deus não há variação alguma de mudança, não há sombra, não há dúvida de mudança em Deus. Então, se não há mudança, se não há sombra de variação em Deus, eu vou continuar crendo que a nossa geração vai voltar a ser uma geração avivada pelo poder do Espírito e da sua palavra. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós nos aproximarmos da palavra, quanto mais nós entendermos qual é a visão e o propósito de Deus para a nossa vida, mais fácil vão ficar as coisas. Nós estamos acostumados e tendenciosos a entender que Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero, quando não é. Quando nós fazemos o que Deus quer, as coisas começam a ficar mais fáceis, as coisas começam a ficar mais perceptíveis,
as coisas começam a se conectar melhor e nós entendemos qual é o plano, qual é a visão e qual é o propósito de Deus para nós. Você não está aqui hoje por estar, você não veio para um clube, você não veio para um ambiente agradável somente, porque esse é um ambiente agradável, mas você veio para entender qual é o propósito de Deus sobre a sua vida e o propósito de Deus sobre o seu ministério e sobre aquilo que Ele quer fazer na tua vida como igreja, como corpo de Jesus Cristo. Então eu quero falar sobre avivando a nossa geração e eu quero tomar como base o texto que é conhecido de todos nós como igreja, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 1 em diante, nós vamos ler até o versículo 4, que diz assim, Atos 2, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? Nós conhecemos muito bem o que aconteceu aqui nesse texto. Nós sabemos que a igreja estava reunida, falando de unidade, como nós estamos reunidos aqui hoje. A igreja em Jerusalém, alguns discípulos de Jesus estavam reunidos, buscando a promessa do revestimento de poder, do revestimento de autoridade para fazer algo mais. Deus sempre reúne o seu povo para dar algo mais a eles. A visão de Deus é sempre dar a você mais um pouco, para que você possa ir mais além, entendendo qual é o projeto, enchendo o tanque. Eu uso essa linguagem, e eu quero que você compreenda isso. É como uma viagem, que você vai daqui para São Paulo, e você para durante a viagem para abastecer o tanque do veículo. Assim foi Deus com a sua igreja, inaugurando uma era chamada Era Apostólica. Por que apostólica? Porque havia uma unção específica sobre os apóstolos do Cordeiro, que estavam com Jesus e entenderam qual era a visão e a missão de Jesus nos seus ministérios. Nós estamos cercados por promessas. Nós estamos ladeados por palavras que nos introduzem e que nos conduzem e que nos assinam e que nos apontam o caminho do rumo que nós como igreja precisamos tomar. Mas pastor, qual é a real necessidade de um avivamento para a minha geração? A real necessidade de um avivamento para a minha geração é: avivamento vem de reviver, vem de dar vida. A nossa geração, os dias que nós estamos vivendo, precisam ser sacudidos pela palavra e pela oração. Há uma igreja escondida, com medo de leões lá fora, que estão rugindo, bramindo e colocando medo nos crentes nos nossos dias, por causa de acontecimentos mundiais. Mas há uma palavra e há uma promessa para aqueles que esperaram em Deus. Há uma palavra como aqueles que estavam aqui em Atos 2 esperando um revestimento de poder. Qual era? Há de vir a promessa, há de vir a palavra, há de vir a visão, há de vir a direção, há de vir o conceito de diversificação daquilo que Deus quer te usar no ministério. Talvez você olhe para alguém e diga: Deus, o Senhor quer me usar, o Senhor quer me levantar como fulano, e Deus diz: não quero levantar você como fulano. Fulano eu já levantei, eu quero levantar você como eu quero levantar você. E Deus olha para você e diz: eu vou usar você como você é, eu vou encher você como você está, porque há uma necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. Para entender isso, os discípulos mergulharam na promessa. Os discípulos entenderam que havia uma necessidade de esperar. Há um tempo de espera, mas depois Deus traz sobre a igreja aquilo que Ele promete, aquilo que Ele diz que tem que ser feito. E a primeira coisa que eu entendo como um avivamento para a minha geração é: Deus está buscando pessoas que tenham espírito voluntário.
Pastor Cícero, nós estamos vivendo, o senhor sabe melhor do que eu, que a nossa geração é uma geração de pessoas que esperam como se estivessem esperando algo de Deus, como o homem está esperando o fast food, o pedido que foi feito do celular, aquela merenda que está para chegar na noite que você deu fome, aí você aperta o botão, você começa a conectar as coisas e faz o pagamento e a mercadoria chega. Deus não é assim. Deus está dizendo: eu quero relacionamento, eu quero troca de relacionamento com você. Deus está dizendo: eu quero andar com você, você anda comigo, eu ando com você, você prega comigo, eu prego com você. E o grande diferencial do ministério de Jesus era esse. Atos 10:38 diz a Bíblia que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lugares fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E o versículo, a palavra final do versículo é: porque Deus era com ele. A grande diferença da igreja dos nossos dias vai ser: Deus é com a igreja, Deus é com a igreja, Deus é com a igreja. E uma igreja que Deus anda com ela vai fazer a diferença nessa geração. Há uma diferença entre Deus estar e Deus não estar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, comunhão, reunidos no mesmo lugar, fala de adoração. A palavra veio, a promessa veio, a visão veio, espírito voluntário. Davi disse isso no Salmo 51 e no verso 12. Ele disse: não retires de mim o teu espírito, mas coloca em mim um espírito voluntário, edifica isso em mim, um espírito voluntário. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós, como igreja, precisamos ser voluntários da obra de Deus. Um espírito voluntário para mexer em uma geração que está quase se perdendo, para falar com uma geração que está se enganando, para entender que existe um diferencial na vida de todos aqueles que querem viver uma vida cheia do Espírito Santo. E alguém pode dizer assim: pastor, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? É sapatear, pastor, é língua estranha, é rodopiar, pastor. O que é que eu faço com uma vida cheia do Espírito Santo? Mas Paulo não disse isso. Paulo disse, olha, Efésios 5:18, se não me falha a memória. Ele disse: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O contexto do texto diz como é que se enche uma vida do Espírito Santo. Ele diz: quando vos reunis, tem salmos, tem provérbios, tem cânticos, tem comunhão, tem adoração. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que se dedica a se reunir com os irmãos, a buscar uma orientação divina, a ter isso como parte integrante da sua vida nos dias de hoje. Porque infelizmente nós não temos mais tempo para muita coisa, né? Nós não temos mais tempo para ler a Bíblia. A desculpa da geração atual é essa: ô pastor, o senhor me desculpa, mas eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia, eu não tenho muito tempo para fazer estudos, eu não tenho muito tempo. Por quê? Porque eu estou me dedicando muito ao WhatsApp, às redes sociais, e isso está tirando tempo, e eu não tenho esse tempo disponível para buscar ao Senhor. Enquanto você não mudar a sua vida, a sua conduta, enquanto você não mudar aquilo que você precisa mudar, a sua geração não vai ser avivada e a sua vida não vai ser impactada pela presença do Espírito de Deus. Nós precisamos remover isso. Obrigado, minha irmã. Nós precisamos remover essas coisas. Nós precisamos tirar aquilo que está atrapalhando essa comunhão, essa vida cheia do Espírito Santo. Talvez o pastor Cícero em algum momento possa perguntar aqui: aonde estão aqueles que são voluntários para uma grande obra que eu quero realizar aqui na igreja? Aonde estão os voluntários? E alguém diga assim, talvez alguém diga assim: não, eu vou me voluntariar, e dentro dessa perspectiva eu vou entender que eu vou fazer qualquer coisa na igreja. Deus não está procurando você para fazer qualquer coisa na igreja. Deus está procurando você para ter uma vida avivada, para você avivar a geração que está lá fora, para você pregar a palavra aos perdidos lá fora, para você entender que você é flecha de Deus nas mãos dele, para ser lançado em lugares mais altos, para ser como águia na presença de Deus e voar. Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você:
você. Se você andar, se você correr, você pode até cansar e você vai andar. Mas se você andar e cansar, Deus te toma nos braços e ergue você na sua presença. Mas você não vai cair por terra e nem a palavra dele vai cair por terra na sua vida. Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos recolher pensando que você vai desistir. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é uma palavra de ordem, enchei-vos. É você que vai se encher do Espírito Santo. É você que vai dizer: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo para avivar a minha geração, para falar com a minha geração. O versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Qual foi o dia que você fez isso? Qual foi o dia que nós fizemos isso? Aí diz mais: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças a Deus por tudo. Dar graças a Deus por tudo não é dar graças a Deus em tudo. Escute isso. Dar graças a Deus por tudo não é dar graças a Deus em tudo. Há uma diferença. O versículo de número 21 diz assim: olha como um homem e uma mulher pode ser cheio do Espírito Santo de uma forma bem simples. O versículo 21 diz: o que é que o versículo 21 diz aí? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de sujeição. Submissão é autoridade. Pastor está aqui, pastor Cícero é o nosso pastor, é o nosso presidente. Se eu me sujeito ao pastor Cícero e às suas ordens e os seus comandos, automaticamente eu estou me sujeitando a Deus e à pessoa do Espírito Santo e colocando a minha vida como flecha nas mãos de Deus, para que eu possa realizar a obra de Deus com veemência e impetuosidade, como foi dito lá em Atos 2. De repente veio do céu um som. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Se prepare para de repente de Deus. Se prepare para acontecimentos súbitos de Deus na sua vida. Se prepare para alguém bater na sua porta e dizer: aqui que mora a irmã Joaquina, aqui que mora o irmão fulaninho. Por quê? Porque alguém mandou entregar isso na sua porta. Há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa de Deus para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. E Deus não vai desamparar você debaixo da sua promessa. Sujeite-se. Se sujeite. Eu quero uma vida cheia do Espírito Santo, pastor. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ser uma bênção na igreja, mas eu não quero me sujeitar. Infelizmente você não vai ser cheio do Espírito Santo, porque sujeição é sinônimo de uma vida submetida à presença do Espírito Santo, para ser cheio dele, para entender que existe alguém com um coração voluntário, dedicado a Deus, e que descobriu na obediência e na sujeição que um avivamento está prestes a vir para sacudir a nossa nação. Meu irmão, Deus quer usar você com poder e glória. Aleluia. Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você, meu irmão, com graça, com poder, com autoridade, com unção dos céus. Deus quer te usar, Deus quer te tomar nas mãos, Deus quer te pegar nos braços, Deus quer andar com você. Agora, para isso existe uma grande coisa que a nossa geração precisa entender. A nossa geração precisa de uma reforma. E toda reforma religiosa começa com a remoção dos ídolos. O nosso coração precisa de uma limpeza. O nosso coração precisa de uma limpeza. O nosso coração precisa estar alinhados à visão e ao propósito de Deus, o qual Deus está nos chamando para falar e pregar e anunciar o Evangelho com poder e autoridade. Existem ídolos no nosso coração, muitas vezes escondidos, que nós guardamos, que nós acostumamos, que nós alimentamos ele, e isso prejudica o avivamento vir, isso atrapalha o avivamento chegar, porque Deus quer um coração contrito, quebrantado, um espírito voluntário, um guerreiro que se posicionou na presença dele e entendeu que a presença de Deus é maior do que tudo aquilo que eu guardo no meu coração,
coração humanamente falando. Então a partir de hoje abra o coração para uma era, para uma época, para um tempo de graça que está disponível e de favor que está disponível sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja, sobre você nesses dias. Retire os ídolos do seu coração. Há uma reforma. O Espírito está pedindo: limpe, tire isso. Aleluia. E nós lutamos contra a voz de Deus, nós lutamos contra a voz do Espírito, rejeitamos a voz, negligenciamos a voz. E Jesus disse lá em Apocalipse: olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está aqui, irmãos, o Espírito está em você, o Espírito está na igreja. Então ouça a voz, ouça a voz, ouça a voz, ouça a voz do Espírito, para acelerar uma geração que está passando do tempo de ser usada por Deus. Ouça a voz do Espírito. Toda reforma religiosa precisa começar com uma remoção dos ídolos. Então agora eu vou começar a pregar. O que eu falei foi introdução. Eu brincando, pastor. Mas eu quero que você entenda algo. O próprio Jesus fez isso. E nós vamos fazer isso hoje aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós vamos ler um texto conhecidíssimo por todos nós. Um texto que fala aos nossos corações. Um texto que muitas vezes você, quem sabe, até você julgou Jesus por esse texto. João capítulo 2. Quando Jesus entra no templo. E esse templo aí, vale salientar, era a parte externa do templo e era o átrio dos gentios, não era o átrio dos judeus. Era o átrio dos gentios. Então, no meio do mundo tem de tudo. Tem mundo dentro da igreja, irmãos. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando de comportamento. Eu estou falando, irmãos, de atitude, de comportamento. Eram os gentios que adoravam a Deus no templo que era dos judeus, mas só que eles tinham um átrio reservado. Jesus chega, capítulo 2. Vamos para o texto. Capítulo 2 e o versículo de número, para ser mais preciso, nós vamos ler o versículo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 15. Eu vou direto ao versículo. Tendo feito um azorrague de cordas, era um chicote, que continha nas suas pontas chumbo e osso de carneiro, entrelaçados com cordas de couro, era esse azorrague. Expulsou a todos do templo. Com esse chicote, Jesus expulsou a todos do templo. Olha o que é um avivamento. Eu vou falar sobre avivamento aqui, irmãos. Expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão dinheiro dos cambistas. E a última parte do versículo diz o quê? Ele virou o quê? Pode dizer bem alto. Ele virou as mesas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora de virarmos as mesas aqui. Está na hora de virarmos as mesas do comércio, as mesas da falta de espiritualidade, as mesas das atitudes carnais, as mesas que não são mesas para sacrifício. Está na hora de nós virarmos a mesa como Jesus virou a mesa. Jesus virou literalmente, Jesus virou a mesa dos cambistas, porque ele viu que fizeram no templo o que ele não queria que fizessem no templo. Jesus estava buscando uma pessoa, Jesus estava buscando um conjunto de pessoas que queriam um avivamento. Jesus queria chegar no templo e ver pessoas avivadas, que estivessem entendendo qual era o propósito de Deus. Mas não foi isso que Jesus viu. Jesus viu pessoas que estavam barganhando entre eles. E Jesus vira a mesa. Quantas vezes o Espírito de Deus disse a mim e a você:
está na hora de virar a mesa. Virar a mesa fala de mudança de atitude. Virar a mesa fala de circunstância mudada. Virar a mesa fala de: eu não quero mais essa posição, eu vou tomar outra postura. Posição, postura. Deus está procurando pessoas, homens e mulheres, que se posicionem com postura, aleluia, com posicionamento diante de Deus, que digam assim: Deus, eu vou te servir melhor. Deus, o tempo que eu errei, o tempo que passou, o tempo que foi embora, o tempo que eu te servi, que não era de coração, passou. Eu viro a mesa agora, eu viro a mesa. Por que eu viro a mesa? Porque eu quero colocar no lugar da mesa um altar, e altar é lugar de fogo, mesa é lugar de comércio, mas altar é lugar de chama do Espírito Santo. Aleluia. Vamos virar a mesa hoje. Vamos pegar a mesa dos cambistas da nossa alma, do nosso coração, e dizer: Deus, eu quero mudar essa posição, eu quero mudar essa postura. Pastor Cícero, está vindo. Quantas vezes pregadores já disseram aqui no altar que está vindo um grande avivamento, que está vindo um grande avivamento, que está vindo um grande avivamento. O avivamento já veio, o avivamento já está dentro de nós, o avivamento já está em você. Mas para isso acontecer, Deus está dizendo: vire a mesa, vire a mesa, vire a mesa, vire a mesa, sacode a mesa, para que a unção de Deus possa pairar sobre você. Aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus. Um espírito de indignação entrou em Jesus. Jesus estava indignado com o que estavam fazendo com as coisas espirituais. Na nossa vida profissional, na nossa vida material, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, existem momentos de virarmos a mesa. Ou você vira a mesa, ou a mesa vai virar-se contra você. Escute isso. Ou eu e você viramos as circunstâncias a favor de Deus, ou o vento contrário vai soprar contra nós e vai nos colocar contra a parede, contra a vontade de Deus. Quando eu li esse versículo, eu me deparei com a última parte e eu disse: meu Deus, Jesus tinha uma reverência tão grande pelo templo, porque ele sabia que tudo aquilo tinha um simbolismo, tudo aquilo tinha uma conexão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem andar comigo se salvará. Conexão, conexão, conexão. Deus está buscando conexão. Deus está buscando mulheres, homens. Deus não está procurando o sexo, se é masculino ou se é feminino. Quando Deus olha para o altar, Ele vê espíritos mudados, transformados, capacitados. E Deus vai usar você, mulher. Deus vai usar você, mulher, porque esta é a vontade dEle na terra também. Se prepare para ser usada com poder e autoridade, porque uma geração de homens que provou do avivamento, mas se achou tão importante e colocaram o avivamento no bolso e disseram: na hora que eu quiser eu uso de novo. Aí Deus disse: não, comigo não é assim não. Eu uso a mulher, eu uso o homem quando eu quero, porque a unção sou eu quem dou, a unção eu transmito e libero para quem eu quero. Há uma unção hoje sendo transferível para você. Há uma unção hoje partindo da transferência de Deus para a tua vida, sendo derramada sobre a tua casa, sobre a tua vida. Aleluia. Aquele probleminha que está lá na tua casa, pequenininho, que às vezes você torna ele tão grande, Deus está dizendo hoje: só vire a mesa. Vire a mesa, vire a mesa, vire a mesa. Oh, aleluia, aleluia. Eu já posso olhar e já posso crer que amanhã Deus confirmará coisas que estão sendo declaradas hoje sobre a tua casa e sobre a tua vida. E a sua atitude é virar a mesa. Eu vou virar a mesa, porque eu disse a Deus, Deus, ou eu viro a mesa ou a mesa se joga sobre mim. E eu quero avivar a minha geração. Eu quero ser exemplo para a minha geração. Eu me recordo, eu tinha 15 anos de idade quando eu aceitei Jesus. Hoje eu tenho 41 anos. Quando eu aceitei Jesus, pastor Cícero, eu já aceitei Jesus com a Bíblia na mão. Porque eu declarei no meu coração. Eu disse: servirei ao Senhor a minha vida. Darei ao Senhor aquilo que eu tenho de melhor, a minha vida. Eu vou servir ao meu Deus. E eu já aceitei com a Bíblia na mão. Me recordo que 3 meses depois eu entrei em um seminário para começar a estudar teologia com 3 meses de crente. E sem meio que saber, mas eu achava bonito, eu já ia de terno e gravata, pastor Cícero. As pessoas
Os colegas de classe até às vezes olhavam e diziam assim: rapaz, esse menino é meio xarope. Eu não sei muito bem o que é que ele quer, mas parece que ele está avançando o sinal. Não é avançando o sinal, são sinais de Deus na vida daqueles que são chamados por Deus. Aquilo que você faz que incomoda muita gente na obra, aquilo que você faz que muita gente não consegue entender, são sinais de Deus na tua vida e no teu ministério. Aleluia. Deus está dizendo: olha, não se preocupe com quem não está entendendo nada. Eu estou entendendo tudo, eu estou compreendendo aquilo que eu vou fazer na tua vida, na tua casa, aleluia, e no teu ministério, para a glória do nome dEle. Um determinado momento você se indigna, aleluia, e você percebe que agora você não é mais um comum, você é um daqueles que alvoroçam o mundo. O avivamento que gera transformação na nossa geração é o avivamento que fará de mim e de você aquele que vai alvoroçar o mundo. Pastor, o senhor está falando de mundo, pastor? Estou aqui em Petrolina, não consigo nem em Lagoa Grande. Não se preocupe não, Deus vai criar caminhos para encurtar projetos na tua vida, na tua casa. Deus cria circunstâncias, porque o tempo de Deus, quando chega, torna favorável todas as coisas para você. As coisas vão começar a ser favoráveis na tua vida, as coisas vão começar a ser favoráveis sobre você, quando você começar a entender que você está no plano, no projeto, andando passo a passo, em linha, em visão, em propósito, em argumento divino na presença de Deus. Quando você começa a entender que existe um processo de Deus para colocar você em lugares mais altos, para que você alcance voos mais altos, você começa a entender que você agora não é um comum. Atos 17:6. Quem são estes? Estes são aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui. Quem é? Aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui. Era para ser todo mundo preso, mas quanto mais fala de prender, mais eles alvoroçam, mais eles alvoroçam, mais eles alvoroçam. Ou seja, o avivamento não pode ser preso, aleluia. A alegria do Espírito no teu coração não pode ser presa. Então libera a unção que está em você, que você está fazendo para Deus. Você não vai prender a unção. Você não vai colocar a unção numa gaiola e vai dizer: fique aqui, aqui é o seu lugar. Não, você não vai conseguir gerar avivamento dessa forma. É como um motor que está em funcionamento. Aleluia, aleluia. A nossa geração, você, meu irmão, a sua geração, a minha geração, a nossa geração, vai começar a ver coisas acontecerem debaixo dos nossos olhos. Eu estava pregando esses dias, pastor, não sei se acho que o pastor Olímpio soube. Estava pregando em Cruz de Salinas, a 70 e poucos quilômetros daqui de Petrolina. Povoadozinho pequeno, carente. Uma igreja fez uma cruzada lá e me convidaram para pregar. E eu fui pregar debaixo de uma pressão terrível. Você percebia no mundo espiritual essa pressão. E eu comecei a pregar, e eu disse: Deus, faça a tua obra, cumpra o teu propósito, estabeleça o teu propósito. Estabeleça a tua palavra nesse lugar. E quanto mais eu pregava, mais eu percebia que algo parece que iria acontecer. E na minha esquerda, no meio da multidão, tinha uma irmã que estava em uma cadeira de rodas e com 2 muletas. Aquela irmã tinha tido um derrame cerebral e metade do seu corpo não se movimentava. Para ser mais preciso, acho que o lado esquerdo dela. A filha dela de 9 anos é quem dava banho naquela irmã. Ela não conseguia se locomover. E enquanto eu pregava, enquanto eu falava, enquanto eu apontava, enquanto eu declarava, enquanto eu soprava a palavra de Deus, enquanto eu pregava a fé, aquela mulher largou as muletas e levantou daquela cadeira e veio para frente do altar. Você lembra do texto que nós lemos? Atos 2:2?
E de repente veio do céu um som. Aleluia. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus de Nazaré dos mortos, foi o mesmo Espírito que deu vida àquele corpo que estava com a metade dele parado. E esse mesmo Espírito está aqui hoje dizendo: eu quero avivar aquilo que estava morto na tua vida. Então receba a vida de Deus pelo Espírito da palavra dele pregada nessa noite. Você vai levantar. Você vai levantar como aquela mulher levantou. Ela levantou da cadeira, largou a muleta. Eu tenho esse vídeo no YouTube. E aquela mulher, ela dizia glória, glória, e olhava só para o lado que não se movimentava. Ela olhava, ela mesmo não acreditava. Meu irmão, vai começar a acontecer coisas na sua vida que nem você acredita, mas Deus acredita por você. Deus acredita por você. É a palavra dele empenhada para curar os enfermos. Deus quer usar você no ministério de cura. Deus quer usar você no ministério da palavra para trazer eventos súbitos. Aquela mulher, enquanto eu vi aquela mulher dando aquele testemunho, a minha única reação foi: minha irmã, fala aí o que aconteceu. Entreguei o microfone para ela. E ela contou toda a história. O que é que eu aprendo com isso? Que avivamento não respeita a vontade do homem. Avivamento não respeita a vontade humana. Avivamento não respeita a vontade carnal. Avivamento passa por cima disso tudo e traz a vontade de Deus para a terra, através da palavra dele e através do Espírito Santo. Se prepare para um tempo de glória na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, no teu ministério, aleluia, nos departamentos que você assumiu para fazer acontecer alguma coisa. Se prepare, coisas grandes vão acontecer. Geração de avivamento está sendo preparada, porque Deus vai usar você para sacudir a sua geração. É você quem Deus vai usar. Aleluia. Jesus se encontra com Nicodemos, e ali você percebe que a presença de Jesus causou em Nicodemos o maior avivamento que ele poderia ter tido. Era um líder, mas era cego espiritualmente. Não tinha visão espiritual para entender as coisas. Deus não está atrás de olhos comuns. Deus está atrás de pessoas que queiram ter uma visão. E ter visão é ter foco. Avivamento é foco. Avivamento é focar naquilo que Deus quer que você faça. Avivamento é você entender que existe um projeto extraordinário de Deus para cumprir na tua vida, para cumprir na tua casa, para cumprir sobre você. E Ele vai fazer isso acontecer. E debaixo dessa pressão que você está vivendo, deixa eu dizer uma coisa: quanto mais essa pressão vem, você já percebeu que quanto mais a pressão vem, mais dá aquela agonia: para onde é que eu vou agora? A pressão está pegando, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Aí Deus diz assim: olha para cima, olha para cima. Por que olha para cima? Porque de lá virá o seu socorro. Nós olhamos para esse mundo aí, irmãos, e já declaramos: esse mundo é do maligno, a palavra diz isso. Mas enquanto eu e você como igreja estivermos aqui, e o Espírito Santo estiver conosco, nós estamos no controle de Deus. Nicodemos encontra Jesus, Jesus muda extraordinariamente a vida de Nicodemos e diz: olha, é necessário que... Escute isso. Jesus se encontra com ele e diz assim: ó, você tem que nascer de novo. Jesus deu um presente a Nicodemos. Primeiro, uma palavra revelada. Ele disse: nascer como? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Ele disse: não, você vai nascer espiritualmente. Mas vai chegar um tempo, Nicodemos, que o vento vai soprar. João 3,8. O vento vai soprar. Como assim, Jesus? O vento sopra, ouves, vai para onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos. Ou seja, até o momento, Nicodemos, você tem o controle da sua vida, mas a partir que o Espírito entra em você, que você nasça de novo, aí agora o Espírito é quem manda em você. Nicodemos tinha o controle da vida dele. E Deus estava dizendo: não, eu não quero que você tenha o controle da sua vida. Eu é quem quero ter o controle da sua vida.
Aí, quando Nicodemos passa agora a dar a sua vida ao controle do Espírito, Zoe, vida de Deus, o que é que acontece? A vida de Nicodemos muda. Você lembra o que Paulo disse lá em Atos 20, 24? Paulo disse assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, a vida de Deus é mais importante do que a minha vida, a palavra de Deus é mais importante que a minha palavra, a visão de Deus é mais importante que a minha visão, a vida dele em mim é mais importante que a minha vida, o que ele faz é mais importante do que eu faço. A sua santidade em mim vai transformar o meu caráter e vai me moldar segundo os padrões de santidade de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele e largarmos a mão do controle da nossa vida. Eu só vou para onde eu quero ir, pastor não manda em mim. Eu só faço o que eu quiser, porque pastor não manda em mim. Eu só vou para ali porque eu quero ir, porque ninguém manda em mim. Enquanto você estiver no controle da sua vida, você precisa nascer de novo. A palavra é dura, mas é pensada e falada com certeza. Enquanto você disser isso, pastor Cícero, o senhor manda lá na igreja em mim, na minha casa, na minha família, quem manda sou eu, e você não deixar o Espírito mudar a sua vida, eu tenho um recado de Deus para você: você precisa nascer de novo. Porque quem nasce de novo tem a vida controlada pelo Espírito de Deus. Jesus disse isso. Quem nasce de novo tem a vida controlada pelo Espírito de Deus. Eu quero algo maior, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha forma. Eu quero entender que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou fazendo bem por toda parte, eu quero fazer do mesmo jeito. A grande diferença, irmãos, sabe qual é? Porque Deus era com Jesus. E às vezes você acha que Deus é com você, quando Deus não é ainda com você. Você quer fazer coisas grandes, mas Deus não está com você, não está confirmando isso com você. E eu quero fazer coisas grandes, eu quero fazer coisas grandes, Querer é uma coisa, irmãos, poder fazer é outra. Nós não fazemos nada sem a direção do Espírito de Deus. Debaixo de oração, debaixo da visão, debaixo do propósito, debaixo da graça que vem sobre nós, para que entendamos que a misericórdia de Deus, o plano de Deus, olha irmãos, o plano de Deus, já estou terminando, o plano de Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele disse assim, rogo-vos pois, Romanos 12, rogo-vos pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, para mim e para você, qual é a única coisa que foi perfeita nessa terra? Jesus. Então, descobrir a perfeita vontade de Deus é descobrir Jesus. Descobrir a perfeita vontade de Deus, andar em perfeita vontade de Deus, é descobrir Jesus. E quem era Jesus? Jesus era o Verbo que se encarnou entre nós, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo vivo que encarnou aqui, irmãos. Jesus, aí o autor aos Hebreus no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim, olha, tem alguém que é a própria expressão exata de Deus. Quem? Jesus. Então quem olha para Jesus, olha para Deus. Quem olha para Jesus, olha para a perfeita vontade. Como é que você quer caminhar em avivamento se você não está em linha com a palavra dele? Como é que você quer caminhar em avivamento se você não costuma ler a Bíblia? Se você não costuma orar? Se você não costuma buscar a Deus? Não, pastor, eu oro, eu leio razoavelmente, assim quando eu tenho um tempo, quando eu estou muito cansado, é um sacrifício muito grande, pastor, você tem que ver como é a minha vida, pastor, é uma correria muito grande. O avivamento vai lhe pegar, e Deus vai lhe trazer a sua presença, pelo poder da sua graça e do seu favor. Se prepare. Porque há um tempo disponível de Deus para você. Há uma graça disponível de Deus para você.
Há um favor de Deus dizendo: olha, eu quero usar você, eu quero honrar você, eu quero dar a você aquilo que você precisa, eu quero cumprir em você aquilo que você tem. A unção que está em você, ela é transferível. A unção que está em você é transferível. Você lembra lá quando no arraial, lá em Israel, começaram a profetizar, 70 anciões começam a profetizar, aí vão se queixar para Moisés. Moisés, o povo está profetizando, o povo agora virou fanático, Moisés. O povo agora virou pentecostal reformado. É pior que o pentecostal. O pentecostal reformado é aquele que passa por cima de todo mundo e diz: olha, só tem uma coisa comigo, a minha ligação é com Deus, eu não respeito ninguém. Aí Moisés diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa, oxalá, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que todo o povo do Senhor fosse profeta. Você sabe o que é isso, irmãos? Todo o povo do Senhor ser profeta é todo mundo com a palavra na mão, na boca e no coração. Eu desacredito de um crente, e se ele for obreiro, pior ainda, que ele não consegue dar glória a Deus em um culto pentecostal. Tem alguma coisa errada. É porque na faculdade onde eu aprendi, os costumes não permitem que eu glorifique um pouco alto, um pouco baixo. Vire a mesa. Você sabe por que muita coisa não aconteceu ainda na sua vida? Porque você ainda não virou a mesa. Deus está dizendo: vire a mesa. Mude a situação. Estabeleça uma ordem. Diga: Deus, eu sei que eu não posso ir de encontro a nenhum princípio, principalmente bíblico. Mas se eu fizer isso na direção do Senhor, eu preciso mudar o meu comportamento. Mudança de comportamento gera avivamento. Ah, pastor, agora eu entendi. É por isso que eu não ganho o meu vizinho para Jesus, porque eu não consigo ir lá pregar para ele, por causa do meu testemunho. Muda o testemunho. Oferece ao vizinho aquilo que você nunca ofereceu. No dia que passar alguém na sua porta, e você sensivelmente obedecer à voz do Espírito, mete a mão no bolso, dá uma oferta para aquele gari, dá uma oferta para aquela mulher, mesmo que te custe alguma coisa, faça algo de diferente. Vire a mesa. Se você nunca fez isso, faça isso uma vez, para você ver o que é que acontece. Um dia eu só tinha uma nota de R$50 no bolso, eu e minha esposa, aí passa uma senhorinha catando papel no centro de Juazeiro, e minha esposa disse assim: filho, eu senti Deus um negócio. Eu disse: o quê? Ela disse: chama essa mulherzinha que passou aí. Aí eu chamei, aí vem ela voltando. Aí minha esposa disse: você tem quanto aí? Eu disse: só tenho 50 da fralda do menino. Imagina aí agora. Ela disse: senti de Deus de dar. Eu disse: se você sentiu, vamos, toma. Pá. Demos aquela oferta àquela senhora. Aquela mulher chorava. Se disponha a fazer algo. Pode tocar, meu irmão, pode tocar, viu? Já estou terminando. Fique de pé. Eu quero passar para o pastor já. Deus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua situação, tua casa, tua causa. Mas para isso você precisa hoje virar a mesa. Senhor, aleluia, Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você e já vou passar para o pastor. Senhor, aqui está a tua igreja reunida em torno do teu nome, crendo no sobrenatural, crendo no extraordinário, crendo em algo maior. Senhor, eu oro pela tua igreja, que o Senhor os livre do mal,
proteja cada um e dê forças que a partir de hoje a mesa seja virada e que eles possam tomar uma atitude diferente, honrando a Deus e glorificando ao Senhor nas suas ações. Deus abençoe. Pastor Cícero.